Oi, eu sou o Guilherme e vou falar 5 comportamentos que você deve ter para conseguir um número maior de alunos idosos e chegar a um faturamento de pelo menos R$10.000 por mês. Tudo bem? Estou começando hoje mais um episódio do nosso programa Ativa 10K. O que é o programa Ativa 10K? Aquele programa que quer levar você, profissional de educação física ou personal trainer, a ter um faturamento de pelo menos R$10.000 por mês. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai chegar nesse grande objetivo aí? Através de algumas estratégias que a gente elaborou. E a principal delas é trabalhando com alunos, com pessoas idosas. Bom, Guilherme, por que pessoas idosas? Gente, o atendimento com o público idoso está caindo de maduro. A população idosa é a que mais cresce atualmente e cresce muito dentro das academias. É um público que é muito fiel também. Se ele gosta do teu trabalho, dificilmente ele te abandona. E também é um público que tem um poder aquisitivo para poder investir num atendimento mais personalizado. E afinal de contas, eles precisam de um atendimento mais personalizado. Eles têm muitas particularidades. A gente pode ver aí no mercado personal trainer que se destaca hoje em dia, ele está direcionado normalmente a algum nicho específico. Então a gente tem personal que está voltado aí para gestantes, né, para adolescentes, para crianças, para pessoas com problemas cardíacos, né? E essa questão da população idosa está caindo de maduro para a gente, né? Em 2050, a ideia é que tenham mais pessoas idosas do que adolescentes e crianças no mundo. Então aí a gente tem o queijo e a faca na mão e basta a gente se preparar para poder atender esse público. Bom, mas vamos lá. Por que essas dicas aí vão me ajudar, né? E de onde que eu tirei isso, essas dicas, né? Primeiro, que essas dicas elas vão te ajudar não só a captar um número maior de alunos, mas também a reter um número de alunos, tá? E para a gente conseguir chegar num faturamento de pelo menos R$10.000 por mês, não basta a gente captar alunos. A gente tem que reter eles, né? A gente precisa criar uma rede e assim a gente vai conseguir ter uma estabilidade financeira. Se a gente só captar alunos, possivelmente a gente vai ter uma rotatividade muito alta. Às vezes, chegando a um faturamento desejado, mas por outras vezes, um valor muito abaixo daquilo que a gente espera. Então a gente precisa ter uma estratégia, um programa, um plano, né, de reter esses alunos e a gente poder ficar muitos anos com eles. E esse é um dos principais motivos pelos quais a gente trabalha com o público idoso, porque é um público que, como eu falei, ele é muito fiel ao profissional que ele atende. Se o profissional demonstra para ele conhecimento, o idoso acaba adquirindo segurança com esse profissional e dificilmente ele vai nos abandonar, né? Um outro fator importante é que a gente vai ter uma vantagem aí em relação a outros profissionais que não estão muito preocupados com estratégias em como captar e reter alunos. Eles estão esperando o aluno chegar até eles, mas nós não, nós queremos ir atrás desse aluno, né? Então aqui vou apresentar para vocês hoje 5 dicas, então, de como conseguir captar mais alunos idosos, tá? E conseguir também reter essas pessoas. Vou citar um exemplo aqui para vocês, um exemplo meu, né? De que quando eu era professor de academia, e eu comecei a ter alunos de personal no momento que eu comecei a me dedicar um pouco mais aos alunos que eu atendia, né? E nisso eu fui criando uma maior clientela. Então, enquanto eu não tinha tanto conhecimento como os meus colegas naquele momento, porque eu era estagiário, eu atendia da melhor maneira possível. E a partir dali eu comecei a criar estratégias também de como que eu conseguiria captar mais alunos, né? Então eu fui criando um site de personal, fui fazendo alongamento passivo nesses alunos que eu atendia, criei camisetas para mim. Tudo isso, uma coisa juntando com a outra, foi criando aí uma padronização do meu atendimento.
né? Então, algumas dessas dicas aí que a gente pode fazer, eu vou trazer aí para vocês hoje, certo? Vamos lá então. A primeira dica então é a seguinte: ser comprometido. Parece uma coisa óbvia que eu tô te falando, que tu deve ser comprometido com o seu trabalho, né? Pois é, gente, mas vocês sabem que muita gente não é comprometida, ou ela tem ciência de que ela deve ser comprometida, mas mesmo assim ela não é. Ou por preguiça, ou daqui a pouco por falta de ambição, né? Não, pra mim tá tudo bem assim. E, gente, ok, se você é profissional, personal trainer e quer ser assim, tá bom pra você assim, não posso fazer nada. Agora, se você quer ir um pouco mais, quer chegar nesse faturamento de 10 mil reais, obviamente que você tem que se dedicar mais, tem que ir atrás disso. E a gente está aqui, eu estou aqui para facilitar, para encurtar esse caminho para vocês, certo? Eu não estudei aí, estudo até hoje, mas fiquei 4 anos na graduação, tenho 2 especializações para atender as pessoas de qualquer jeito e, né, contar com a sorte ali para ter uma agenda de alunos. Eu não, eu tenho aqui uma agenda de alunos hoje que cobre manhã e tarde, né, do meu dia, e com isso eu tenho o faturamento que eu desejo. Então é isso que eu quero passar para vocês também. E como a gente está falando de pessoas idosas, eu vou dar umas dicas aí para vocês de como é que a gente pode ser comprometido com eles aí nos treinamentos, tá? Que são coisas bem peculiares aí a esse público. Bom, primeira coisa, gente, primeira dica que eu dou é de anotar e registrar datas importantes para essas pessoas que a gente está atendendo. Coisas simples, gente, que a gente pode fazer. Anotar data do aniversário dessas pessoas, daqui a pouco data comemorativa da profissão dessa pessoa, tá? E também assim, o dia que ela tem consulta médica. Como eu falei, pode ser uma coisa simples, né? Ah, não, isso aí é bobagem. Gente, faz uma diferença enorme, porque a pessoa percebe que você está comprometida com ela e cada vez mais ela vai ter confiança e segurança de estar com você. Então, é uma dica simples e que dá para fazer tranquilamente. Outra coisa, ter uma anotação do horário de medicamentos que essa pessoa toma, né? Como a gente trata com pessoas idosas, vocês sabem, né, ou vão perceber, se não trabalham ainda com idosos, que os idosos tomam diversos medicamentos ao longo do dia. Se a gente tiver o registro aqui, além da gente estar demonstrando que a gente está interessado com essa pessoa, a gente tem aí também uma ferramenta para os nossos treinos, né? Porque daqui a pouco a pessoa mudou a medicação, tomou num horário diferente, a gente vai ver que ela pode ter alguma interferência no treino. Pode ter alguma consequência em função dela não ter tomado o remédio, dela ter mudado a dosagem, enfim. Uma outra dica que eu passo para vocês aqui é de conversar com outros profissionais da saúde que estejam envolvidos com os nossos alunos, né? Então, um psicólogo, um médico, o geriatra, né? Um fisioterapeuta. Isso vai engrandecer também o nosso trabalho, vai qualificar, porque a gente vai ter mais, vai aprender mais, vai ter mais conhecimento e vai ter mais segurança na hora de estar prescrevendo treino para o nosso aluno. Além disso, mais uma vez, estou demonstrando que eu estou comprometido com o objetivo do meu aluno. Então é super interessante, uma dica super legal. Não só profissionais da saúde, mas também a gente ter conversas e contato com familiares dos nossos alunos, também com cuidadores, se for o caso, né? Outra coisa que é importantíssima, mostrar resultado e evolução do meu aluno. Isso qualifica demais o nosso trabalho. Gente, a gente fazer avaliação física e depois de uma reavaliação, depois de meses, a gente mostrar o que aconteceu com o aluno, quais foram as evoluções que ele teve. Isso aí também vai dar mais confiança para o nosso aluno e a gente também vai conseguir assim um respaldo maior dele e não só dele, como desses profissionais, né, da saúde, que a gente pode apresentar, né, o resultado para eles também, como os familiares. Uma outra dica que eu dou, aqui é menos relevante, mas eu gosto de fazer, acho super legal,
é de pesquisar o que acontecia na época em que o meu aluno era adulto e adolescente, para eu entrar mais no mundo dele, né? O que tinha de sucesso em relação à música na época, né? Até na questão política, aí vai muito do perfil do aluno que a gente está atendendo. Tem gente que gosta de falar de política, tem gente que gosta de falar de música, de televisão, enfim, diversos assuntos, mas me inteirar do que realmente acontecia naquela época para eu ter conversa com ele. E vocês sabem que o público idoso é um público que gosta muito de conversar, de trocar ideia, isso é muito importante para a nossa relação, melhora muito a nossa relação. Então, gente, é nesse sentido que eu falo em comprometimento, certo? E se você está assistindo o vídeo aqui comigo, é porque você também está comprometido com esse objetivo seu, que é de chegar pelo menos a um faturamento de 10 mil por mês, não é isso? Então, se você tem esse objetivo, gente, vamos se qualificar, vamos se dedicar que a gente consegue chegar lá. Agora, se você é daqueles profissionais que não estão muito interessados, né, escolhem exercícios a cada dia para dar aula, né, fazem uma seleção ali, escolhe o exercício do dia e passa para o seu aluno, não está muito interessado aí em retenção, algo nesse sentido, gente, esse vídeo realmente não é para você. Eu quero aqui pessoas que realmente estejam interessadas em evoluir, se qualificar e valorizar a nossa profissão. E, consequentemente, ter um faturamento mensal muito maior do que está tendo atualmente. Afinal, a pessoa que se dedica e se qualifica merece crescer na profissão. Vou dar um exemplo para vocês. Gente, atualmente eu sou proprietário de uma academia. Eu já tenho academia há quase 9 anos, né? Recebo, obviamente, muitos currículos, né, de estagiários, de pessoas já formadas, interessadas em trabalhar, né? Faço seleções, né? E, gente, olha só, eu vou ser bem sincero com vocês. A última coisa que eu analiso nas minhas seleções aqui para profissional, para vagas, né, é currículo, né? Então, assim, a pessoa pode ter um currículo extenso, mas se ela não tiver comprometimento, engajamento, se eu não sentir isso dela, obviamente que eu não vou, eu vou descartar ela já desde o início, né? Então a primeira coisa que me chama a atenção é a pessoa que tem vontade, que eu vejo que ela está afim realmente e ela tem prazer, né, em fazer aquele trabalho e realmente de estar em convivência com pessoas idosas, né, com pequenos grupos, que é o perfil da minha academia. Então, assim, é bom ter um currículo extenso, qualificado, é excelente, é muito bom, mas o mais importante é ter comprometimento. Então, demonstre isso e, claro, mais do que demonstrar, tenha comprometimento, né, com o local onde você trabalha e a pessoa que você atende. Isso vai fazer uma enorme diferença. Vamos para a segunda dica, que parece uma coisa óbvia, mas muita gente falha. Seja pontual. Bom, e isso é um problema independente da idade. Se você atende uma pessoa, você tem que ser pontual, você tem que chegar no horário, obviamente, né? A pessoa está investindo num personal e quer um trabalho qualificado. Então, gente, independente da idade, tá? Mas se você está trabalhando com um público idoso, pode multiplicar isso por 1000. Por quê? Porque pessoa idosa é muito mais rigorosa nesse sentido. Então você não pode falhar com esse pequeno detalhe, pequeno, grande detalhe, né? É pequeno porque, gente, atrasar, a gente não pode atrasar, né? Mas é grande porque se você falhar nesse sentido, você pode perder o aluno. Então, assim, em termos aí, com uma ideia de a gente ter retenção de alunos, a gente tem que ter, além do comprometimento, pontualidade com os nossos horários. Pensem em vocês já devem ter passado por isso. Vocês vão numa consulta médica. Quem nunca chegou numa consulta médica e teve que esperar 40 minutos, 1 hora e meia, o bendito lá chegar, né? Mas você, naquele caso, na sua consulta, você precisava consultar com o médico. Você não podia ir embora dali, né? Você tinha necessidade. Agora,
será que um aluno ele não vai procurar outro profissional se você começar a atrasar? Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, né? Então, gente, imagina assim, numa aula experimental, se você chega atrasado numa aula experimental, quais são as chances que você tem de captar esse aluno? São muito baixas, são muito baixas. Então, vamos ter cuidado com isso, tá? Ah, não, mas é que eu ando de ônibus, eu dependo de Uber, de trânsito. Bom, então você vai se organizar para sair 10, 15, 20 minutos mais cedo de onde você estiver para chegar a tempo. Não tem desculpa, gente. Os culpados normalmente por essas situações somos nós mesmos. E você não pode falhar com isso. Então se organize. Tire um tempo maior, né, para você chegar mais cedo. É melhor você chegar com antecedência do que se atrasar. Tá? Ah, não, mas é que eu tenho outra aula antes, eu não consigo sair mais cedo. Vou te dar uma outra dica então. Diminui o seu tempo de aula. Ah, eu dou treino de 1 hora. Passa da aula de 50 minutos. Aula de 45 minutos. Principalmente você agora que vai trabalhar ou que já trabalha com um aluno idoso, aula de 45 minutos é excelente, né? Lembrando que quando a gente trabalha com o público idoso, não é só o treino em si ali que a gente conta, né? Porque sempre tem uma anamnese inicial, né? Depois no final da aula a gente vai ter uma conversa com o aluno para ver como é que ele se sentiu. Enfim, gente, tem alternativas, tem possibilidades para a gente não cometer esse erro, tá? Gente, a terceira dica é: seja um motivador. Por que eu falo isso? Porque na grande maioria das vezes, tá, que as pessoas vão para academia, elas não gostam de academia. Elas estão ali porque o médico mandou, né, ou porque elas têm ciência de que elas têm que fazer aquilo por razões de saúde. E eu falo mais, obviamente, em relação a idosos, tá, gente? Tem adultos, que a maioria dos casos se interessa mais por questões estéticas, tá? Mas como a gente está lidando com idosos, eu falo do exemplo que eu tenho aqui. Na minha academia, por exemplo, tem muita gente entra e a primeira coisa que fala é isso. Ah, olha só, eu tô começando aqui um programa de exercício contigo, quero começar, mas eu tenho pavor de academia, eu não gosto. Homem então, homem fala assim, eu tô aqui porque o meu médico mandou, e outros falam assim, eu tô aqui porque minha mulher me mandou. Então, acontece bastante, tá? Então, gente, falo muito para os meus professores aqui na academia também. Se a pessoa já não gosta, não tem paciência para vir na academia, imagina se tu recebe ela de forma desmotivada. Vou falar uma linguagem bem simples, tá? Imagina se chega um aluno e tu tá aqui com cara de bunda. Sabe, tá o professor aqui mais desmotivado que o aluno. Quais são as chances desse aluno permanecerem na academia ou com esse personal trainer? Zero. Zero, zero, zero. Tu não vai conseguir motivar ela de forma alguma se tu já tá assim. Eu costumo falar para os meus profs aqui também que, gente, nós temos que ser espelhos para os alunos. Então a gente tem que sempre manter eles motivados e para isso nós temos que estar mais motivados. Vou dar um exemplo para vocês também. Eu fazia CrossFit, tá? E aí, gente, me lembro de um dia assim que, não tava legal, assim, pra mim não tava num dia bom, tem dias que a gente não está bem, né? A gente tem que entender isso também, mas tava lá fazendo e tal, e, cara, não tava com aquela barra lá, não conseguia mais força pra levantar aquela barra, todo mundo fazendo, meu Deus do céu, cara, quero ir embora, acaba esse CrossFit de uma vez. E aí veio o coach, né? O coach lá do CrossFit. Cara, ele encostou em mim e ele começou, vamos Guilherme, vamos, eu te ajudo, não sei o que, vai que tu consegue, tu tá indo bem, cara, vamos lá, força aí, não sei o que. E o cara do meu lado começou a me buzinar nos ouvidos aqui, eu tirei forças do além, com esse incentivo que ele tava me dando. E aí eu comecei a pensar depois, eu sendo professor, eu tava pensando como aluno no que ele tinha feito para mim. Né? Nessa motivada que ele me deu para eu conseguir fazer esse exercício que eu não estava conseguindo, né? E foi fundamental. E até peguei isso, me deu um gás assim a mais para eu fazer isso com os meus alunos também.
Apesar de saber que eu tenho que fazer isso, mas de vez em quando a gente precisa, né? De uma ideia, de um fator externo aí para também nos estimular mais. E eu tô sempre aprendendo também dia a dia com meus alunos, com os meus professores, né? Então aquilo lá me motivou de uma maneira no treino que foi fantástico para mim, assim, né? Então, gente, vale ressaltar também, né, que nesse caso de motivação, a gente precisa entender também qual é o perfil do aluno que a gente está atendendo. Tem gente, por exemplo, que eu via muito no CrossFit lá, que depende de uma motivação mais... como é que eu vou dizer para vocês? Assim, a pessoa precisa se sentir desafiada, né? Precisa de um carrasco do lado dela, que fica gritando com ela, às vezes falando até umas coisas meio fora assim do normal, né? Tipo assim, vamos lá, tchê, tu vai conseguir isso aí, pô, não consegue levantar esse peso, vai. Gente, para algumas pessoas funciona isso, né? Para outras já não. Tem gente que até se sente ofendido com isso. Mas a gente, claro, tem que cuidar aqui para não xingar o teu aluno, não é isso, mas motivar ele. Então a gente vai tentar descobrir aí qual é o perfil do nosso aluno para eu conseguir motivar ele e fazer com que ele se mantenha motivado na academia, motivado com os meus treinos e também com mais persistência para conseguir aquele objetivo dele. E isso é o que a gente precisa para ter retenção e criar essa fidelidade, né, com o meu aluno. E a gente, independente, tá, de perfil, mas a dica que eu dou assim para motivar qualquer aluno é pratique o elogio. Essa dica não tem erro. Gente, tu elogiar um aluno, e mesmo que eles não esteja daqui a pouco fazendo o número de repetições que você espera dele, mas tu vê que ele está se dedicando, cara, elogia ele, não custa nada. Muito pelo contrário, isso só traz benefício para você e para ele também. E quem é que não gosta de ser elogiado, né? Então, gente, praticar o elogio é a melhor dica que eu dou aí para motivação, principalmente com o aluno idoso. Pode ter certeza. E aí eu trago um outro exemplo para vocês aqui na minha época de graduação, de um professor, né, que eu tinha, que é professor de basquete. Eu falo aqui porque eu sou fãzaço dele, assim, gosto muito dele. E também, assim, no basquete, eu não era o cara do basquete, né, mas eu me esforçava, sempre me esforcei. E por vezes, assim, quando eu não ia bem, alguma coisa ou outra, ele chegava no final da aula, ele, ô carinha, ele sempre falava, ô carinha, tô vendo que tu tá se esforçando pra caramba, meu, eu tô gostando de ver teu desempenho nas aulas e tal, não sei o quê. E, cara, isso aí me trazia, assim, era um feedback pra mim que me levantava muito. E por isso eu estava sempre motivado para fazer as aulas dele, né? Tanto que eu tô aqui falando hoje desse professor porque ele virou uma referência para mim e uma lembrança muito positiva, né? Então é fundamental aí a gente motivar os nossos alunos. Gente, quarta dica, essa importantíssima aí para quem trabalha com público idoso, tá? É saber escutar. Gente, em muitos casos, nós, profissionais de educação física, né, que fazemos atendimento em pessoas idosas, nós temos muito mais contato com o aluno do que o aluno tem com familiares, com os filhos, né? Às vezes a gente atende 3, 4 vezes por semana uma pessoa idosa e a gente tem mais contatos que ele com os seus familiares. Então a gente acaba tendo uma relação muito próxima, né? E obviamente que a gente, nesses casos, a gente acaba escutando muita coisa, né? E a gente tem que ter muita paciência com essas pessoas. Por vezes, tem pessoas, alunos idosos, que querem apenas conversar. Elas vão para a aula porque eles estão sentindo essa necessidade de conversar. E, gente, uma ou outra vez, ok, isso faz parte. Quem atende pessoa idosa sabe que isso acontece, né? Mas a gente tem que saber também impor os limites, né? E lembrar do porquê que a gente está fazendo aquela aula com a pessoa. Eu falo de um exemplo, já falei em outros conteúdos aqui, de uma aluna que eu tenho ainda hoje, né? Atendo ela na sua residência. E hoje ela está fazendo aqui na academia, mas eu comecei na residência dela. E assim, tinham dias que realmente ela não estava
com vontade alguma de treinar. Ela queria que eu fosse lá para conversar com ela. Então foram alguns dias que eu cheguei lá, abri a porta, né? Aí dava quase de frente para a cozinha dela, tava a cozinha, a mesa pronta. Xícara, cafezinho, bolinho, frutinha, tudo pronto para começar a aula. E ali eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa, né? Que a pessoa não estava bem, ela queria mais conversar. Então, gente, acontece isso eu chamo do personal café, né? Acabei adotando esse apelido aí, né? Falei para ela, ela achou engraçado até. Então, obviamente que eu falava que eu não podia ser só um personal café, né? Eu tinha que passar os treinos para ela, porque ela tinha algumas restrições e o nosso objetivo com os treinos estavam ligados a essas restrições que ela tinha. E uma outra coisa, gente, além de saber escutar, é ter paciência. Ter paciência. O público idoso exige isso, né? De que a gente tenha muita paciência com eles. São vários os casos também, e aí eu dou inúmeros exemplos de alunos que eu atendo, em que eu tenho que repetir a mesma explicação, gente, por 5, 6 vezes na mesma aula. Então assim, ó, eu passo um exercício, mostro como é que é, alterno com outro exercício. Quando eu vou voltar para aquele primeiro, a pessoa já não se lembra mais. E aí vem a parte do profissional, né, onde ele tem que ter essa paciência, tem que saber explicar novamente, claro, tentar fazer com que o aluno lembre de alguns detalhes para estimular também essa parte cognitiva, né? Mas enfim, é uma coisa que acontece muito aí na nossa rotina. Quinta e última dica: trate o idoso como um idoso. O idoso, gente, não é uma criança. Então assim, ó, a gente não pode infantilizar o idoso. A gente deve tratar ele com respeito e respeitar a vivência que ele tem. E ele tem muito mais vivência que a gente, inclusive. Lembrando que eles têm idade para serem nossos pais e, por vezes, dependendo da idade do idoso, né, que a gente trabalha, tem idade até para serem nossos avós. Né? E eles têm, como eu falei, uma vivência, uma experiência de vida muito grande. Então, gente, a gente não pode ficar falando pro aluno coisas do tipo: ah, seu Joãozinho, deixa que eu pego o pezinho para vocês, faz 5 sériezinhas. Gente, eles não são crianças, né? Outra coisa, assim, ficar a todo momento pegando peso assim e largando na mão do aluno. É claro que a gente tem que tratar da melhor maneira possível o nosso aluno, mas vamos estimular ele a ele ter iniciativa para fazer esse tipo de coisa. Até porque, quando ele estiver na sua residência, enfim, nas suas atividades, ele vai ter que tomar iniciativa para realizar tais atividades, né, tais tarefas. Então, a gente não pode tirar essa iniciativa deles, certo? Então, gente, só para lembrar então, vamos lá, vamos puxar aqui de novo as 5 dicas que eu passei hoje para vocês. A primeira, ser comprometido, certo? Com o seu aluno. Segunda, ser pontual, tá? Terceira, ser um profissional motivador, motivar o nosso aluno. Na quarta, é saber escutar. E a quinta é tratar o idoso sendo uma pessoa idosa. Gente, essas 5 dicas vão fazer com que você tenha mais chances de captar alunos idosos e de reter alunos idosos. Lembrem, a gente não pode pensar em rotatividade, a gente tem que captar um aluno e a gente tem que manter esse aluno com a gente para conseguir alcançar o resultado que ele quer e também para nossa estabilidade financeira. Então, o perfil realmente de quem trabalha com público idoso é de manter esse aluno por muito tempo, mas a gente tem que fazer por onde? Então a gente deve tratar esse aluno da melhor maneira possível, mas ter aí algumas estratégias de retenção. E é isso que eu quero passar para vocês, certo? Essas foram 5 dicas de hoje. Então, se vocês tiverem sugestões, dúvidas, podem escrever para a gente aí, fiquem à vontade. Se vocês passaram por algumas dessas experiências que eu falei hoje aqui nessa aula para vocês, escrevam para a gente.
A gente gosta bastante quando as pessoas compartilham experiências, a gente acaba aprendendo mais também, né? E a gente tem mais ideias também aí para trazer novos conteúdos para vocês. Certo, gente? Essas dicas de hoje fazem parte aí de estratégias que a gente tem para, de novo, aumentar o número de alunos na nossa agenda e para reter. E com isso chegar a um faturamento de pelo menos R$10.000 por mês. Esse é o nosso grande objetivo e a gente não tira o pé. A gente vai atrás com você desse objetivo, certo? Espero que tenham aproveitado, espero que tenham gostado e a gente se encontra então no próximo episódio. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima.